Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Lucas capítulo 7, dos versículos 11 ao 17. E aqui Jesus está caminhando com seus discípulos, seguido por uma multidão, e ao se aproximarem de uma cidade chamada Naim, estava passando um funeral. E diz aqui a Bíblia, na versão A Mensagem, que quando Jesus viu a pobre mãe, cheio de compaixão, disse: "Não chore." E em seguida tocou o caixão, o caixão ali onde estava o defunto. Os carregadores pararam e Jesus ordenou o jovem, apenas isso. E na mesma hora ele se levantou e começou a falar. E os versículos 16 e 17 vão dizer que a multidão explode de alegria. Havia ali um mistério e Deus agia no meio daquelas pessoas, porque elas começaram a ser tomadas por um temor reverente. E ao mesmo tempo não podiam conter a explosão de alegria. Elas não paravam de falar: "Deus está de volta." E ele olhou para as necessidades do seu povo. E as notícias de Jesus passaram a se espalhar ainda mais por todo o país, ali, por toda a região da Galileia. E o interessante aqui é que Jesus vê uma viúva e ele fica muito compadecido dela, fica com muita dó dela. A situação dela mexe muito com o íntimo dele. E o contexto de uma mulher viúva, no Antigo Testamento, ou melhor dizendo, o contexto da mulher viúva na Antiguidade é um contexto bem assim peculiar. Uma mulher que perde o marido e perde o filho, num contexto aqui dessa época de Jesus, ela é uma mulher que as pessoas achavam que tinha alguma espécie de coisa ruim nela, e ela ficava completamente abandonada, ela não tinha como se sustentar, ela virava uma espécie de cidadã de segunda classe, As pessoas não se aproximavam das viúvas, enfim, era uma situação bem ruim dessa mulher, já ter perdido o marido e perder agora o filho, Não havia um homem que a amparasse. E as mulheres precisavam disso naquela época. E Jesus, então, vendo a situação dela, fica muito compadecido. E isso aqui deixa um ensinamento para nós, porque hoje em dia, tudo bem, as viúvas não estão mais nessa situação tão ruim. Mas isso aqui é um arquétipo para a igreja em relação às pessoas que precisam de amparo. A igreja ela precisa olhar com esse olhar de compaixão para o pobre, para o necessitado. Ela precisa agir em favor dessas pessoas que estão em situação, de vulnerabilidade, a palavra mais da moda hoje em dia. É claro que esse discurso, ele, a pretexto de pregar-se o evangelho com isso e de exercer-se a ética cristã com isso, esse discurso foi tomado de assalto, esse discurso foi roubado por pessoas que querem fazer politicagem através disso ou querem propagar a sua ideologia. E daí vem uma série de questões envolvendo teologia da missão integral, teologia da libertação e outras coisas, mas ainda assim, essa não é uma coisa que foge à igreja. Agir dessa maneira não é uma coisa que foge à responsabilidade da igreja. Nós não vamos salvar o mundo nas suas necessidades físicas, digamos assim, mas nós podemos levar Deus para as pessoas através das boas obras, através da caridade. Isso envolve aquilo que nós cremos e aquilo que nós vivemos enquanto imitadores de Cristo. E o povo fala no versículo 17 aqui que Deus está de volta e que ele olhou para as necessidades do seu povo, o que corrobora o que eu acabei de dizer. Se nós queremos implementar o reino de Deus nessa terra, se nós queremos trazer o reino de Deus para essa terra, no sentido de que vamos vivê-lo de maneira mais aperfeiçoada que nós pudermos, então, dentro dos nossos intracorpos, digamos, dentro da igreja, vamos viver a fraternidade e o amor cristão, e fora dela vamos expressá-lo por atos, Atos que eu estou dizendo, é claro, nesse contexto das boas obras, etc., nós precisamos sempre estar atentos a isso. E, claro,
isso está dado para nós biblicamente, na história da igreja, né? Grandes santos, grandes homens da igreja andaram por esse caminho. O próprio Jesus andou por esse caminho, os apóstolos também. Então, nós devemos olhar para isso, tentar praticar o máximo que pudermos e estarmos sempre atentos para que as pessoas, a pretexto de fazerem pregação política, uso político do evangelho, não tomem essa parte do que nos cabe para uma desculpa politiqueira, para uma desculpa de, enfim, levar adiante suas mensagens ideológicas. Então, que hoje nós possamos encontrar quais são as viúvas e quais são os órfãos que nós podemos ajudar, que estão dentro da nossa responsabilidade como igreja. Deus abençoe você. Até amanhã.